Muito bem, queridos, voltamos mais uma vez com a memorização. Desta vez com algumas técnicas que nós usamos, lembrando, viu, que é memorização, não é grego. Muito bem, nós vamos falar a respeito hoje de algumas técnicas que nós usamos. Eu particularmente uso essas técnicas, eu ensino para aqueles que estudam com a gente. Se for bom para você, não esqueça de deixar seu like e também indicar esse canal para as pessoas que estão aprendendo a memorizar. Aqui nós vamos usar os lugares, técnicas de memorização, encontrando os lugares. Nós vamos começar com Marcos, onde nós encontramos no capítulo 1, o texto fala que Jesus está no Rio Jordão. No capítulo 2, ele vai para Cafarnaum, onde realiza cura, expulsa demônios. No capítulo 3, a escolha dos discípulos na região do Mar da Galileia, Betsaida, aquela região. No capítulo 4, ele está no Tiberíades. No 5, lembre-se que é a Gadara, onde ele liberta o endemoniado de Gadareno, transformando ele no missionário de Gadara. No capítulo 6, ele está na região da Galileia. No 7, ele está na região de Betsaida, vai para a região de Tiro e Sidom, e o texto diz que ele vai para os confins da região da Galileia. No capítulo 8, ele está em Cesareia. Não sei se vocês lembram que Pedro faz aquela declaração importantíssima. No capítulo 9, os crentes acreditam que ele está no Monte Hermon. A tradição acredita que é Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. No 10, é Jericó, se preparando para ir para a região de Betfagé, onde ele envia os discípulos à busca do jumentinho para a magnífica entrada triunfal do capítulo 11. No capítulo 12, ele está em Jerusalém falando acerca de ressurreição. No 13, aquele sermão profético do Monte das Oliveiras. No 14, ele já está na região do Getsêmani, julgamento, Jerusalém. No capítulo 15, está em Jerusalém, Via Dolorosa, Calvário, crucificação, morte e sepultamento. Enquanto no 16, Jesus já aparece ressuscitado, já indo para as regiões da Judéia, voltando para o Monte das Oliveiras, da onde ele retorna para o céu, deixando a sua magnífica promessa de voltar e inaugurar o seu reino. Deixamos aqui também Atos dos Apóstolos. Para quem deseja memorizar, vamos encontrar alguns lugares em Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, ele está no oeste de Betânia, que também é Monte das Oliveiras, da onde ele sobe aos céus. No capítulo 2, o famoso dia de Pentecostes em Jerusalém, onde a igreja está à espera do Espírito Santo, aqueles magníficos 10 dias de espera. No capítulo 3, Templo da Porta Formosa, muito conhecida a história do Templo da Porta Formosa. No capítulo 4, Pedro e João está perante o Sinédrio. No capítulo 5, Ananias e Safira perante Pedro, isso em Jerusalém, né? Então, no capítulo 6, a escolha dos diáconos, a instituição dos diáconos, e no 7, o magnífico sermão de Estevão. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, eles estão em Jerusalém. No capítulo 8, agora é Filipe, em Samaria, onde Filipe prega e muitas pessoas aceitam a Cristo. Capítulo 9, Saulo, no caminho de Damasco. No capítulo 9, capítulo 10, Cornélio, em Cesareia. Veja que nós estamos citando os lugares. É importante ressaltar que na memorização você vai associar aquilo que você quer memorizar com o lugar. Lembre-se que muitas das vezes as histórias são contadas, olha, isto aconteceu em tal lugar. Como, por exemplo, Noite de São Bartolomeu, na França. Então, nós vamos associar aquilo que nós queremos memorizar com o lugar. Capítulo 10, Cesareia, com Cornélio. Capítulo 11, os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos em Antioquia. No capítulo 12, o martírio de Tiago.
por mandato de Herodes. No capítulo 13, Antioquia da Síria, a obra que está acontecendo em Antioquia da Síria, preparação para ir para Derbe, Listra e Icônio, no capítulo 14. No capítulo 15, Assembleia de Jerusalém, onde alguns assuntos são discutidos em relação aos gentios. Capítulo 16, Filipos, lá na região da Macedônia, onde se prepara para ir para a região da Grécia, Tessalônica, Bereia, no capítulo 17. No capítulo 18, Éfeso e Corinto, aquele maravilhoso acontecimento que tem ali envolvendo o Apolo. Capítulo 19, Paulo vai orar pelos irmãos receber o batismo com o Espírito Santo em Éfeso. Capítulo 20, a reunião de Mileto, onde os anciões se reúnem. No capítulo 21, nós encontramos chegando da região de Tiro e região de Cesareia, que acontece lá na casa de Filipe, que tinha as meninas que profetizavam. E o profeta Ágabo também dessa vez. No capítulo 22, já indo para Jerusalém, onde ele vai ser preso, onde vai ter o discurso das escadarias. Olha a dica. Capítulo 22, discurso das escadarias. Isso daí é Paulo testemunhando em Jerusalém. Então, olha a dica, gente. Dicas de memorização. Vamos lá? No 23, Cesareia, perante Félix. 24, ele continua em Cesareia. 25, ele está em Cesareia, perante Festo, perante Berenice, perante Agripa, agora no 26, ele vai fazer aquele apelo para ir para Roma. E no 27, o naufrágio no norte da África, que significa no mar Mediterrâneo. No 28, ele chega em Malta e a viagem de Malta para Roma, onde ele passa em Puteoli, onde ele passa em Siracusa, onde passa de Apio, Três Vendas, e chega em Roma no capítulo 28. Esse é Atos dos Apóstolos. Olha quantos lugares que você pode pesquisar, que você pode conhecer para você fazer a sua magnífica memorização. Agora, Apocalipse, a ilha, é a ilha de Patmos, um arquipélago da Ásia Menor. Capítulo 2, as cartas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. No capítulo 3, as cartas a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Capítulo 4, ele vê Deus assentado no trono, ou seja, João tem uma visão de Deus assentado no trono. Capítulo 5, João vê o Cordeiro. E aqui nesse capítulo 5, ele tem uma revelação de Gênesis 49, que Jesus é o leão da tribo de Judá. No capítulo 6, João vê Jesus abrindo o livro selado com seus 7 selos. No entanto, no capítulo 6 ele vai abrir 6 selos. No capítulo 7 ele vê a visão dos mártires na glória. E no capítulo 8 ele vai ver a abertura do 7º selo que ele não abriu no capítulo 6. E no capítulo 8 ele vai abrir o 7º selo e vai ver o toque das 4 trombetas. No capítulo 9 ele vai ver a 5ª trombeta e a 6ª trombeta. No capítulo 10, ele vai ver o que? João vai comer aquele livrinho saboroso e também vai receber a revelação do 7º anjo. No capítulo 11, ele vai ver as 2 testemunhas, o templo, aquela partezinha do templo que fica sem medir para as nações pisarem. E no capítulo 11, ele vai ver a 7ª trombeta, muito importante para os crentes esse capítulo. No capítulo 12, ele vê a mulher e o dragão, com seus respectivos significados, né? No capítulo 13, ele vê as bestas, é o capítulo das bestas, né? A besta que se levanta das águas e a besta que se levanta da terra. Falando dos poderes governamentais, tanto religiosos como políticos, que existem nos nossos dias. No capítulo 14, o lugar da colheita final, que é o chamado lugar da vítima, lugar que acontece o Armagedon. Em outras palavras, ele vê o vale da Armagedon. No capítulo 15, o anúncio das 7 pragas. O evangelho eterno pregado pelo anjo. 16, ele vê o derramamento das 7 taças. Esse capítulo é maravilhoso, capítulo 16, viu? É o capítulo que a gente sente, percebe que a igreja ela respira. Capítulo 17, ele vê a besta e a grande prostituta sentada sobre ela e seus significados. Capítulo, lembrando que é revelação, né? O mistério é revelado em Apocalipse. Capítulo 18, ele vê o juízo sobre a grande prostituta, maravilhoso juízo de Deus. No 19, ele vê a parousia de Cristo, a chegada para a tomada do reino. O reino sai das mãos da besta, do falso profeta, e passa a ser de Jesus Cristo,
conforme o capítulo 11, versículo 15 ao 19. No capítulo 20, ele vê a primeira, a segunda ressurreição, ele vê o período do milênio em que Satanás fica preso. E o final do milênio, Satanás sendo solto e reunindo Gog e Magog. No capítulo 21, ele vê a Nova Jerusalém. No 22, ele vê Jesus e ouve Jesus dizendo que não demora a vir inaugurar o seu reino. Está aí, dicas de memorização, não esquecendo que você deve associar o capítulo, o versículo com o lugar que você está lendo. Como, por exemplo, a oração de Jesus no Getsêmani. Como que eu faço para memorizar? É só lembrar que a oração de Jesus no Getsêmani acontece em Mateus capítulo 26, em Marcos capítulo 13, e acontece também em Lucas. Se você ler Lucas lá, o que acontece no capítulo 21? Entrada triunfal. Em 22, Jesus está no Getsêmani. Isso você vai encontrar em Marcos, então vamos lá, repetindo, Mateus capítulo 26, Marcos está no capítulo 14 e Lucas está no capítulo de número 22. Associando a oração de Jesus no Getsêmani com os capítulos a serem memorizados. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima.